Como se explica a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade é uma doutrina que não tem explicação. Não tem como abrir a Bíblia e falar assim, ó, a doutrina da Trindade é assim, assim, assim. Ninguém consegue explicar. É uma doutrina confusa, estranha, misteriosa, sem lógica, sem argumento, sem entendimento, sem lógica, sem comentário. É uma doutrina que, para entender ela, você não pode estudar a Bíblia. Sem a Bíblia também você não entende ela, e com a Bíblia piorou. É uma doutrina confusa, desagradável. É uma doutrina de fazer nojo, tá? Por isso que quem acredita nessa doutrina não gosta de comentar nada sobre ela. Você pode estudar com uma pessoa aí, anos e anos, eles não falam nada de Trindade. Eles ficam mudos. Agora, quando se a pessoa mexer, atacar, aí eles é obrigado a inventar a desculpa, né? Mas não tem desculpa. Uns falam assim, a doutrina é como a água sólida é Deus, a água Deus Pai, a água líquida é Deus Filho e a água gasosa é o Deus Espírito Santo. Outros falam assim, a Trindade é igual o ovo. Deus é a gema, Jesus é a clara e o Espírito Santo é a casca. Mas os três são um só. Então isso aí é um argumento nojento, desagradável, desrespeitoso, comparar uma coisa assim. Já que a doutrina também é uma doutrina desrespeitosa, defender ela também desrespeitosamente não é nada demais também, né? Os trinitarianos dizem que na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estava. Na criação não estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só estava o Pai. Não existe escrito na Bíblia que o Filho e o Espírito Santo ajudou o Pai a criar o mundo. Na verdade, fala lá que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Na Bíblia Jerusalém, da Igreja Católica, fala lá que o sopro de Deus agitava a superfície das águas. O sopro. E não tem nada a ver com pessoa, não. E não fala também que o Senhor Jesus estava com o Pai. Isso aí não fala de jeito nenhum. Então são argumentos que as pessoas usam. Para defender uma mentira tem que usar um argumento mentiroso, claro. Uma doutrina confusa tem que usar também argumentos confusos. Para defender uma confusão tem que usar uma outra confusão pior do que aquela para combater ela, né? No batismo do Senhor Jesus estava lá o Pai lá no céu, o Filho lá no Rio Jordão e o Espírito Santo em formato de uma pomba. Aí vai, a Trindade aí apareceu, a Trindade aí. O Pai no céu, Jesus no Rio Jordão e o Espírito Santo em forma de uma pomba. Mas lá não fala que Deus, lá não fala de Deus não. Lá fala que o Pai estava no céu. Mas não fala que ele é Deus e nem que é e nem que não é. Fala lá também que Jesus estava lá no Rio, Jordão, às margens do Jordão orando. E fala que o Espírito Santo estava em forma de uma pomba, a luz no formato de uma pomba. Mas ali não está comentando que nenhum dos três é Deus. A gente sabe que o Pai é Deus, mas não com aquele versículo, por outros versículos. Então nós vemos aí que só no batismo também, de Mateus 28, 19, lá o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí as pessoas falam, a Trindade aí. Mas só tem uma coisa, no batismo do que o Senhor Jesus mandou batizar, lá não fala batizar em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se no batismo tivesse escrito na Bíblia para batizar em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seria realmente
um batismo trinitariano. Mas graças a Deus que o batismo de Mateus 28:19 está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nada de trindade aí, não está falando de 3 deuses aí não. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo não é 3 deuses. Então a trindade a trindade é acreditar em 3 deuses. Acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo não tem nada a ver com trindade. Isso não é trindade. Só fala no capítulo de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, só fala da criação de Deus. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo 31. Só fala do livro, só fala da criação. E lá que fala lá, no primeiro dia criou Deus, no segundo dia criou Deus isso, no terceiro dia criou Deus. Lá não fala assim, criaram os deuses. Que se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo tivesse criado, lá em Gênesis estaria escrito assim, e criaram os deuses no primeiro dia a luz. No segundo dia, os deuses criaram outra coisa. No terceiro dia, os deuses criaram isto. No quinto dia, criaram isso. No sexto dia, os deuses criaram aquilo. Não. Só fala que Deus criou, Deus criou. E quem é esse Deus que criou? Lá na oração que o Senhor Jesus fez, em João 17:3, fala, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro. É aquele Deus verdadeiro. Qual Deus que criou? É aquele que está lá no primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. É aquele Deus que criou todas as coisas. Não é o Deus Filho nem Deus Espírito Santo. O Deus Filho não ajudou a criar só o homem ali, fala lá, façamos o homem à nossa imagem. Ali dá a entender realmente que a criação do homem apenas, só o homem. Lá Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, mas o resto não. O resto Deus não chamou ninguém e não disse façamos. Só fala que Deus que criou. Então, em lugar de falar de Criador, só existe um Criador. Só existe um Criador. Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. As pessoas que são trinitarianas, é prova que ainda não examinou as Escrituras. É uma pena, né? Que se elas tivessem examinado as Escrituras, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, elas já tinham entendido há muitos anos que só existe um Deus e que esse único Deus é o Criador do céu e da terra. Elas já teriam entendido que o Senhor Jesus não é Deus, é o Filho de Deus. E já teria entendido também que o Espírito Santo não é Deus, ele é o Espírito de Deus.